Olá, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou o professor Alexandro Bilar e hoje nós temos uma atividade muito interessante, tenho certeza que todas e todos irão aproveitar bastante. Trata-se de uma palestra bate-papo com Renato Gouveia. O Renato Gouveia se dispôs a participar comigo e com o professor Jailson Santana. Nós somos da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, do curso de Bacharelado em Administração, e este evento é o primeiro simpósio virtual, Políticas Públicas, Logística, Inovação, Sustentabilidade e os Impactos da Pandemia. Esse evento foi organizado pelo Grupo de Estudos em Infraestrutura Produtiva e Logística para o Desenvolvimento Local Sustentável. Na oportunidade, eu queria deixar aqui os meus agradecimentos à comissão organizadora, em especial ao líder deste grupo, o professor José Luiz, da Universidade de Pernambuco, do programa Mestrado em Desenvolvimento Local Sustentável, assim como o professor Ademir Nascimento, coordenador desse programa, e o professor José de Lima Albuquerque, que é meu colega, nosso colega, né, professor Jailson, aqui da UFRPE. Então, esses compõem a comissão organizadora deste evento. Eu queria agradecer também a presença do professor Jailson Santana, que é atualmente docente da disciplina Gestão da Cadeia de Suprimentos, ele que é mestre em Administração pela Universidade Federal da Paraíba, e que vai nos ajudar nesse bate-papo aqui com o Renato Gouveia, que é CEO e sócio da Trise. Ele terá a oportunidade de se apresentar na sequência, mostrar um pouco sobre a trajetória profissional dele, e tenho certeza que nós aproveitaremos bastante este momento. Então, Renato, muito bem-vindo, muito obrigado por sua presença. E de início eu queria que você falasse um pouco aí sobre sua trajetória profissional, sobre os desafios que você teve. O nosso público-alvo são estudantes de graduação e pós-graduação, da área de administração, da área de gestão e áreas afins. Então, fique à vontade para mostrar um pouco aí como é que foi sua rica trajetória, que eu sei que você tem experiência, inclusive, internacional, e na área da gestão logística, né, da gestão da cadeia de suprimentos. Fique à vontade, e eu e o professor Jailson estamos aqui para interagir com você da melhor maneira possível. Legal, obrigado. Obrigado, antes de tudo, pelo convite. Para mim é um prazer estar com vocês aqui, especialmente aí, né, voltando às origens com um público acadêmico aqui das federais de Pernambuco, então fico muito feliz, né? O Alexandro, meu colega de turma, então não é nenhum convite, é uma convocação aqui, então ele chamando, eu tenho que me apresentar. Então estou muito feliz de poder compartilhar um pouco com vocês aqui, não só minha trajetória, mas um pouco do que está acontecendo aí no mundo tecnológico, né, e como isso vem impactando aí a cadeia logística. Então, deixa eu começar pelo começo, deixa eu me apresentar. Então, eu sou o Renato, eu agora me apresento primeiro como o pai da Bárbara, né? Minha filhinha vai fazer 11 meses essa semana, minha primeira função é essa agora, e daí eu começo a explicar um pouco mais de quem eu sou. Então, sou o marido da Débora, sou formado em administração de empresas pela UFPE, sou pernambucano, recifense, estou expatriado aí da minha base aí há muitos anos, não vou falar quantos para não entregar aqui a minha idade, mas, enfim, tenho toda a minha família ainda morando em Recife, então minha conexão com Recife ainda é muito grande. E, como eu falei, para mim é super especial eu estar me reconectando aqui um pouco com o mundo acadêmico aqui com vocês. Então, a minha carreira, eu comecei minha carreira em Recife, num mundo um pouco diferente, no mundo mais financeiro. Meu primeiro estágio foi no Grupo Bom Preço, né, na parte de varejo, e lá onde eu dei os meus primeiros passos, me tornei ali analista financeiro, né, e enquanto estava estudando,
tive ali uma jornada bem interessante. E segui na minha carreira, passei um tempo estudando fora para aperfeiçoar o inglês, e quando voltei, aí eu voltei e comecei a trabalhar na Ambev, que foi talvez a empresa aí que foi mais importante aí na minha formação profissional, né? Passei 15 anos trabalhando na Ambev, entrei pelo programa Trainee, segui carreira lá por bastante tempo, e lá eu passei por várias áreas e funções e regiões e cidades. Salvo engano, aqui eu morei em 7 cidades diferentes. Fui desde o mundo de logística, me alternando aí entre funções de campo, né, nas fábricas, no centro de distribuição e nas funções mais corporativas. Também fui o responsável por uma fábrica por um tempo, né, uma cervejaria. Foi talvez aí a minha experiência mais perto de empreendedorismo, né, antes da minha posição atual, onde ali você tem um quadrado ali e um time grande, né, e uma responsabilidade muito multifuncional, que ia ali desde lidar com o sindicato, né, lidar com o prefeito e o governador, né, até a resolver problemas internos de manutenção de máquina. Então, realmente, me forçou bastante a sair da minha zona de conforto, da minha área de especialidade. Depois desse ciclo, eu passei uma temporada na área de suprimentos, né, e com muito compra, estratégia, verticalizações, e aí nesse meio tempo, sempre com programas de formação lá fora, de benchmark. A Ambev passou por um processo de aquisição de outras empresas, então eu estava sempre envolvido nesse ambiente também, de estar lidando um pouco com a realidade de outros países. Eu finalizei meu ciclo na Ambev, acho que em 2015, e eu entrei na BRF, também uma outra companhia bem grande, bem robusta. Inicialmente, eu fui cuidar de um projeto na Tailândia, então fiquei morando em Bangkok por um tempo. Era uma aquisição que a BRF tinha feito lá, e aí o meu papel era fazer essa integração dessa operação dentro do ambiente BRF. Voltei para o Brasil depois de um tempo para cuidar da área de grãos e commodities, que é um pedaço muito relevante do negócio da BRF. Se você pegar o frango, quando é vendido, 70% dele ali é milho e soja, né? Então dá para entender um pouco do impacto que essa estratégia de comprar milho e soja tem na rentabilidade do produto no final. Quando fechei o ciclo na BRF, fui para Chicago, para Kraft Heinz, aí para cuidar da área de compras e suprimentos das operações do Canadá e dos Estados Unidos. E finalmente voltei para o Brasil em 2019, e é onde eu me encontrei aí na minha nova empreitada, que é o Trize, que é uma empresa de tecnologia em logística, é uma startup que tem aí como um dos principais investidores o Grupo Cosan, né? Então a gente se estabeleceu aí como um negócio ali em setembro de 2019, então tem sido aí uma jornada bem intensa de crescimento, numa realidade bem diferente do que eu estava acostumado, né? Como eu falei, a minha vida toda foi como executivo de grandes corporações, né? E agora eu estou numa vida muito mais de empreendedor, que aí exige um comportamento e um dia a dia muito diferente, né? Com muito mais multifuncionalidade, uma estrutura muito mais horizontal, o nível de maturidade de gestão é outro, o foco em crescimento muito maior do que o foco em gestão ou controle. Então você tem que controlar menos, tem que acelerar mais. Tem sido uma experiência bem rica. E aí nessa nova fase eu meio que estou tendo que me reinventar de novo, aprender muitas coisas. Então eu também não sou um especialista em tecnologia, sou um curioso em tecnologia, e cada dia eu venho aprendendo mais a respeito disso, mas essa é uma tendência que não tem volta, né? Então acho que todas as funções, não só, né, para quem está aí nesse caminho de administração de empresas, vai ter que se conectar com tecnologia de um jeito ou de outro, trabalhando numa empresa de tecnologia ou correndo atrás, né, desse conhecimento, porque sem dúvida nenhuma o futuro passa por aí. Mas, apresentação longa, esse sou eu, e estou aqui super feliz, como eu falei, de poder participar desse debate aqui, beber um pouco da academia de novo, né? Eu como um cara muito prático, né, preciso de tempo em tempo voltar um pouco aqui para as teses, para os livros, né, para os estudiosos, porque isso é importante também, esse balanço aí entre vida prática e vida acadêmica.
Perfeito, Renato, perfeito. Inclusive, nós também precisamos beber um pouco aí da fonte do mercado, né? E por isso que a gente entrou em contato com você para justamente fazer esse, é, essa dualidade entre a teoria, entre a prática. Isso é indispensável. Esse binômio é indispensável para a administração de uma forma geral. O tema da nossa fala hoje, da nossa conversa, né, será a cadeia logística e a democratização digital. E para tratar com o Renato especificamente disso, vamos falar com um especialista, que é o professor Jailson, que leciona a disciplina Gestão da Cadeia de Suprimentos, e nada mais justo do que ele fazer aí as perguntas sobre o Supply Chain Management. O professor Jailson, fica à vontade. Obrigado, professor Bilar. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, é um prazer estar participando desse momento. Até comentei com o professor Bilar antes da gente entrar na sala, eu falei, rapaz, o currículo, a trajetória do Renato é, sem sombra de dúvidas, assim, inspiradora, né? Nós, da área de cadeia de suprimentos, produção, qualidade, a gente costuma falar que os alunos acabam não tendo muito interesse, né, por essa área, né, marketing, gestão de pessoas, até finanças o pessoal acaba tendo um maior interesse, e essa área que administradores também podem acabar emergindo, né, acaba ficando aí em um segundo plano, né, ou acaba não tendo tanta adesão por parte dos alunos, né? Pelo menos eu tenho observado isso nas duas instituições nas quais eu já lecionei. Pois bem, Renato, considerando aí a sua trajetória, você já tem uma boa experiência, tanto nacional quanto internacional, né? E um dos elementos que a gente acaba falando muito dentro dessa gestão da cadeia de suprimentos são as questões de parcerias, né? E no nosso país nós temos, eu não sei se uma curiosidade, né, mas talvez uma particularidade, né? Nós temos um país de dimensões continentais, a gente precisa, né? Cada região é como se fosse um país com seus produtos, com suas características, né, particulares. Aí eu queria que, né, dada a sua experiência, você falasse um pouco da importância das parcerias público-privadas, para que a gente possa, de fato, ter uma cadeia de suprimentos aí mais eficiente. Uhum. Excelente pergunta, professor. O mundo de logística, esse mundo da cadeia de suprimentos em si, ela tem uma característica muito especial e eu sempre gosto de explorar ela porque ela é uma série de engrenagens. Então, talvez um dos únicos ambientes onde a tua performance individual ela pode não interessar em nada se você não tiver com essas engrenagens azeitadas, né, e funcionando. Então, não adianta ser o melhor num negócio que não conecta com nada. O exemplo que eu gosto de dar é o exemplo do carro elétrico. Assim, você pode ter um carro elétrico super especial, né, que pode andar a 2.000 quilômetros, mas você, né, quando acabar os 2.000 quilômetros, você vai ter que achar uma tomada, né, para poder carregar o teu carro. Então, todo mundo de logística se resume a isso, porque se você carrega num local, você vai ter que descarregar num outro local. Se você está usando um modal específico, em algum momento você vai conectar com outro modal. A nota fiscal que você emitiu, ela vai entrar no sistema de alguma outra empresa. Então, está tudo muito conectado. E quando a gente olha a questão de parceria, não só parceria público-privada, que é obviamente super importante, porque quando você vê investimentos que só o governo pode fazer, que são coisas de infraestrutura, né, onde realmente o governo precisa entrar para acelerar esse crescimento, que são investimentos que são de muito longo prazo, o retorno. Mas quando a gente olha essas relações de parceria, mesmo entre privado e privado, acho que tem aí uma grande oportunidade de evolução. Eu acho que as empresas elas acabam enxergando no mercado de logística a mesma competitividade que elas têm que ter no produto final que elas estão fazendo. Então, uma coisa é, sei lá, você está produzindo ali o teu, sei lá que produto, o teu carro, e que teu carro seja o carro mais inovador, mais legal, mais bacana, né? Então, você vai buscar o teu market share, você vai fazer tudo acontecer. Então, tem uma individualidade nesse tipo de área mais relacionada com marketing e vendas. Em logística não tem jeito, você tem que... se você faz um caminhão que só serve para você, né, esse caminhão, em algum momento, ele vai ficar parado, porque como ele não serve para mais ninguém, tem uma ociosidade
que vai estar instalada aí. E ociosidade é ruim para todo mundo, porque isso, né, acaba onerando a cadeia toda. Então, acho que tem muito a se quebrar nessa relação e nesse entendimento de colaboração. Um artigo recente que eu escrevi fala um pouco desse ponto muito no aspecto de tecnologia, né? Então, a gente tem escutado muito sobre transformação digital, sobre inovação tecnológica, e aí você vê no mercado que empresas elas têm musculaturas diferentes e elas conseguem acessar coisas de forma diferente e num timing diferente. Então, as grandes indústrias, as grandes empresas mais avançadas, elas estão acessando o que há de mais moderno, enquanto empresas menores têm uma velocidade e uma cadência menor de absorção desse tipo de tecnologia. E aí o problema que gera um descompasso, porque a empresa ela pode ser super moderna, ter todas as tecnologias dentro do negócio dela, mas no final do dia ela tem que conectar com uma transportadora que às vezes está 10 anos atrasada. E quando você não faz o investimento e o desenvolvimento para amadurecer e desenvolver quem está ao teu redor, você acaba ficando isolado. E estar isolado é tudo que não funciona quando você fala de cadeia de suprimentos, né? Então, toda a gestão ela é feita para você ter uma conexão cada vez mais fluida, né? Então, quando você vai se isolando... E aí é curioso, é uma super dicotomia, né? Você está evoluindo tecnologicamente, mas você está se afastando de quem está ao teu redor. Então, eu acho que tem um papel importante dessas empresas que lideram, né, de elas fazerem movimentos que tragam uma cadeia, né, e os fornecedores menores, os prestadores de serviço, para essa evolução junto, porque quando todo mundo vai junto, o negócio flui. E tem também todas essas outras conexões, porque uma transportadora dificilmente ela trabalha para um cliente só. Então, quando o cliente começa a ter um nível de exigência tecnológica e o outro não, essa transportadora passa a ter que trabalhar, por exemplo, com 2 modelos de negócio, um que é para aquele cliente específico e um outro que é para o outro cliente mais analógico. Então, acho que tem várias coisas que deveriam estar sendo discutidas numa visão mais ampla, quase que, né, terraplanar para todo mundo, para o ponto de partida ser igual, e eu não vejo isso como uma ameaça de competitividade, pelo contrário, eu vejo isso como uma super oportunidade de otimização. Então, é assim que a gente enxerga no negócio que eu estou tocando, que é o Trize, a gente fala muito disso, né, de democratizar a tecnologia, de dar o mesmo acesso a um caminhoneiro, né, a tecnologia mais moderna, que a gente dá a uma empresa como a Ambev, a Unilever ou a Procter & Gamble. Então, a gente tem como propósito acelerar esse processo de democratização. A gente acredita que não faz sentido um caminhoneiro, por exemplo, ele não ter acesso à informação da mesma forma que o cara que está contratando ele tem. Então, acho que tem muito para a gente evoluir. E aí, vindo para a tua pergunta, no público e privado, acho que o governo tem o público, né, tem um papel importante de tentar equalizar esse jogo com incentivos, com metendo a mão onde o privado não vai ter interesse econômico de fazer. Acho que tem aí, né, trazendo de volta para o mundo acadêmico, tem aí um ajuste nas grades, né, de ensino, tanto da academia como no ensino fundamental, de trazer também, né, um pouco mais desse processo de tecnologia para estar mais presente dentro da formação individual, enfim, de todas as categorias. Então, acho que tem muita coisa para avançar. E como eu falei, esse é um caminho sem volta. Outros países, quando você olha o que está sendo feito na China, o que está sendo feito em países como Israel, isso já é uma realidade lá, e a gente começa a ver como esses países se destacam nesses temas, né? Então, isso é bastante importante. Professor Bila, vou pedir licença já para poder acompanhar outra pergunta, tá certo? Na verdade, o Renato ele acabou já trazendo alguns comentários a respeito da minha próxima pergunta, que é justamente em relação a essa questão da democratização, né? Nosso país é altamente dependente do modal rodoviário, então tem um livro de um autor da área de logística, né, cadeia de suprimentos, administração de materiais, que é o Marco Aurélio Dias, seu livro mais recente, 2019, e ele traz alguns dados bem interessantes. Ele fala que no nosso país, por exemplo, nós temos mais de 800 mil
caminhoneiros, né, 820 mil, não salvo engano. Né, o que é um número bem expressivo e que reflete, de fato, a realidade, né, quando a gente considera que boa parte das nossas mercadorias, né, são transportadas pelo modal rodoviário. E aí nós tivemos uma greve de caminhoneiro que justificou, de certa forma, a força que essa classe, né, que esse modal representa para o nosso país. E aí, Renato, como democratizar tecnologia, né, sabendo que a gente tem um número bem elevado de pessoas que não trabalham, por exemplo, com transportadora, né, ou não são vinculados a uma transportadora em específico. Quais desafios você coloca assim como os mais proeminentes a esse processo de democratização, especialmente com esse grupo de caminhoneiros autônomos? Não, excelente. O Brasil, professor, tem realmente uma característica bem peculiar, né, quando a gente se compara com o resto do mundo, né? A gente tem aqui 60% do transporte rodoviário ele é feito pelos motoristas autônomos, né? De uma base de 2 milhões ou algo próximo disso de motoristas, a gente tem um pouco mais que os 800, atualizando esse número deve estar mais próximo de 1 milhão, e aí tem toda uma lógica de agregados, que são os caras que são autônomos, mas estão temporariamente associados a alguma transportadora ou alguma empresa. E aí eu acho que tem já uma grande falha de percepção, que é a gente olhar esses caras só como indivíduos. Na verdade, um caminhoneiro, esse cara ele é uma microempresa. Ele não é um funcionário autônomo, ele não é um cara que trabalha, ele é uma microempresa. Porque se você pegar, na média, a receita bruta, né, de um caminhoneiro, ele fica ao redor de 16 mil reais. Então, 16 mil reais é uma loja que emprega 3, 4 pessoas, né? Então, acho que tem aí uma questão de como é que a gente enxerga a categoria, tem uma distorção grande nesse sentido. O mercado inteiro de logística hoje no Brasil, ele fica ao redor de 400 bilhões de reais. Então, é 10% do PIB, né? Então, assim, é um mercado gigante e que todo mundo quer tirar um naco desse negócio, né? Então, eu acho que parte do problema vem desse interesse individual de todo mundo querer pegar um pedaço desse negócio sem querer fazer as conexões corretas. Dentro do desenho, lá no início do TRIZ, quando a gente estava decidindo o nosso propósito, eu coloquei alguns pontos com o time, né, e a gente incorporou isso como nosso propósito, que era o de a gente vai fazer tudo desde que não atrapalhe a vida do caminhoneiro. Então, nosso propósito é melhorar a vida dele. A gente, para construir o negócio, pode fazer coisas que são neutras para ele, mas de forma nenhuma a gente vai topar fazer alguma coisa que faz a vida desse cara ser mais difícil. E aí eu vou te dar alguns exemplos de coisas que fazem a vida desse cara ser mais difícil. Então, o sistema bancário, por exemplo, abandonou esses caminhoneiros há um tempo atrás. Então, o caminhoneiro, ele, por característica da função dele, ele não conseguia abrir uma conta corrente, ele não conseguia um empréstimo, ele não conseguia um financiamento. E aí se criou o que chama hoje de IPEF, que são essas instituições financeiras para o mundo rodoviário. Esses caras tinham a oportunidade de realmente resolver a vida dos caminhoneiros. Mas o que aconteceu na prática é que eles, como intermediários, viram a oportunidade de trazer essa rentabilidade para dentro do negócio deles e encurralaram os caminhoneiros mais uma vez. Né? Então, o caminhoneiro hoje, ele, para receber o dinheiro do frete que ele fez, esse negócio tem que cair num cartão específico. Para ter acesso ao próprio dinheiro dele, ele tem que pagar, por exemplo, uma taxa para sacar o dinheiro no caixa eletrônico, ou pagar uma taxa para fazer essa transferência. As transferências são limitadas, o acesso não é. Então, esse para mim é o tipo de problema que a gente tem que resolver, né? A gente tem que criar tecnologia e montar um desenho de negócio onde a gente começa a facilitar a vida desse cara também. E a gente equilibra esse jogo, e aí, de novo, a gente volta para o ponto da democratização. Porque, de novo, sem esses caras, a economia não roda. Como eles estão pulverizados, por serem várias microempresas, eles não conseguem se organizar o suficiente para ter o mínimo de regra para o negócio, e essas anomalias, como essas IPEFs, elas vão crescendo. Então, a gente, por exemplo, já foi abordado várias vezes como negócio, falar, vocês têm uma base de motoristas gigantes. Então, vamos fazer o seguinte, a gente faz um desenho que o dinheiro desse cara cai aqui e a gente pega o dinheiro dele, faz tal coisa, e a gente interrompe na hora e fala, não, esse cai no critério lá de
piora a vida do cara. Piora a vida do cara, a gente não faz. Então, acho que tem que sim ir para um movimento. A gente, né, enxerga que tem uma oportunidade gigante. Quando você pensa, por exemplo, né, voltando ao ponto da democratização, professor, hoje o caminhoneiro autônomo, ele compra o caminhão dele. Você imagina uma coisa menos eficiente do ponto de vista de escala do que cada caminhoneiro comprar o seu caminhão? Então, só quem ganha com isso são as montadoras e os bancos, porque eles só conseguem comprar financiado com juros altíssimos. Então, a última pessoa que deveria estar fazendo o desembolso da compra do ativo deveria ser o indivíduo caminhoneiro. Então, o próprio modelo de organização das empresas, ele precisa evoluir, né? O motorista, o caminhoneiro, ele tem que estar muito mais focado na entrega do que ele faz, que é dirigir o caminhão com segurança e levar o produto do ponto A para o ponto B, e todo o capital empregado, todo o capital de giro tem que ser gerido por quem pode fazer isso com eficiência. Então, acho que quando você vocaciona essas partes de forma mais eficiente, você traz uma eficiência que é boa para todo mundo. Então, quando o jogo está mais equilibrado e mais eficiente, todo mundo acaba se beneficiando diretamente. Um ponto que eu gosto sempre de falar quando o caminhoneiro está esperando 12 horas na porta da tua operação, você achar que porque você não paga a diária, você não está sendo impactado com isso, é a maior inocência do mundo. Porque essa espera dele vai ser alimentada no preço da tarifa do frete que você vai passar, vai pagar depois. Então, todo mundo acaba pagando essa ineficiência de um jeito ou de outro. Ela pode só não chegar para você como uma fatura, mas que você vai pagar essa ineficiência, vai. Então, acho que isso é razão suficiente para todo mundo se mobilizar e tentar achar esse equilíbrio. Ok, Renato. Pedindo licença ao professor Jailson, já que você falou em eficiência, eu que sou da área ambiental, né? Meu doutorado foi em desenvolvimento e meio ambiente. Então, fala-se muito, quando a gente estuda eficiência na área das ciências ambientais, sobre a questão da ecoeficiência, né? E eu acho que tem tudo a ver com a logística e com a sua experiência aí na área de supply chain. E há mais de 20 anos, né? Então, como é que essa cadeia produtiva, né, ela pode auxiliar, diminuir, né? Como é que as empresas podem aumentar a sua ecoeficiência para que cause menos impactos ao meio ambiente, né? Eu entendo que, como foi dito, a quantidade de caminhoneiros, você subentende a quantidade de caminhões, né? E o nosso principal modal sendo o rodoviário, então nós temos grandes emissões de gases que produzem efeito estufa, né? Em especial aí o monóxido de carbono. Mas aí, de que forma a gente poderia, essa cadeia poderia cooperar, né? No sentido de diminuir os impactos ao meio ambiente? Essa pergunta dá para a gente ficar o dia inteiro aqui nela. Eu vou tentar pegar 2 ou 3 pontos importantes. Acho que um ponto aí, volto para a pergunta do professor Jailson sobre parceria público-privada. O Brasil tem que começar a evoluir no ajuste de modais. Não dá para ter distâncias de 2.000 quilômetros acontecendo no rodoviário, né? Então, a gente tem que ter uma malha ferroviária mais eficiente, uma malha aquaviária mais eficiente, né? E os modais têm que ser usados da forma que isso não significa que o rodoviário vai acabar. Você tem que, de novo, vocacionar o rodoviário para o que o rodoviário tem que ser. Então, acho que isso já traz uma eficiência gigante do ponto de vista de consumo de energia. É uma transformação difícil, né? Onde esse é um exemplo onde o governo, né, tem que fazer esse tipo de investimento, porque são investimentos de longo prazo, estruturais e estratégicos para o crescimento do país, mas isso tem que acontecer. Eu acho que só pavimentar e construir novas rodovias não vai levar a gente para onde a gente precisa ter. E quando você compara o Brasil com países, com a Europa, ou com os Estados Unidos, ou com a própria China, é completamente desproporcional o percentual de transporte ferroviário, por exemplo, em relação ao transporte total. Então, acho que esse é um ponto de super impacto e fala direto aí com o consumo de energia, carbono, isso está aí.
Acho que o outro ponto passa pelo que a gente também já falou, da questão da eficiência. Então, hoje, o caminhão, na média, o caminhão se locomovendo, ele não ultrapassa 25% do tempo total dele. Então, você imagina que 75% do tempo o caminhão está parado. Ele está parado porque ou ele está esperando para carregar, ou ele está parado porque ele está esperando para descarregar. Tá? Então, a gente também, como Tris, a gente endereça esse ponto diretamente, tentando botar tecnologia, e a gente já começa a colher um pouco desses resultados. O que é que isso significa? Tem muito mais caminhão produzido do que a necessidade. Se a gente diminui o tempo de espera de carga e descarga desses caminhões em 20%, a gente certamente pode diminuir a quantidade de caminhões em 20%, logo a produção de caminhões pode ser reduzida em 20% e assim sucessivamente a cadeia toda se beneficia desse negócio. Então tem uma questão de eficiência, ocupação e melhor utilização dos ativos que faz todo sentido. E aí, fugindo um pouco da coisa mais prática da eficiência do caminhão rodando, do consumo de carbono, acho que tem outras contribuições que são importantes. Por exemplo, hoje, dentro da nossa tecnologia, a gente participa da cadeia inteira. Então, imagina que quando um caminhão sai de uma fazenda carregada de soja e ele leva esse produto para uma esmagadora de soja e a gente tira esse farelo de soja e leva ele para um terminal ferroviário, o terminal ferroviário leva ele para um porto e esse negócio é exportado, né? Tem logística em todos esses segmentos. Então, quando você pensa, por exemplo, em soja produzida em área proibida, em área não legal, né? Desmatamento Então, hoje, através desse rastreamento da cadeia, né, você consegue ter controle sobre isso, né? E aí ter a responsabilidade de começar a apontar onde estão as anomalias. Então, se tem soja saindo de uma área que não era para ter soja, hoje, através do monitoramento da cadeia logística, você consegue fazer esse mapeamento. Hoje isso já é muito comum. Alguns clientes da Europa, por exemplo, que normalmente está sempre um passo à frente aí na rigidez, né, em relação aos temas ambientais, eles já pedem isso dos clientes. Eles querem saber a origem, por exemplo, da soja, ou do milho, ou do frango que comeu a soja e o milho que eles estão comprando. Esse também é um caminho sem volta. Eu acho que o papel da logística é fazer esse negócio acontecer. Eu podia citar aqui mais 50 exemplos de coisas que a gestão de cadeia de suprimento pode impactar aí no meio ambiente, mas sem dúvida nenhuma é uma agenda super importante para quem opera a cadeia de suprimentos. Isso vai começar a ser cada vez mais um diferencial de performance, né? Vai ser incluído como um componente a mais, vai ser avaliado. Vai chegar um momento que clientes só vão contratar transportadores responsáveis, né? Clientes só vão comprar de indústrias que operam sua cadeia de suprimentos de forma responsável. E como eu falei, é um caminho sem volta. Então, todo mundo tem que se ajustar. Você já vê hoje nos trades em bolsas de valores, carteiras especializadas em ESG, né, em meio ambiente, governança e responsabilidade social, né? Então, esse tema é super relevante e quem sair na frente, quem se ajustar a esse negócio mais rápido, realmente vai ter mais competitividade. Perfeito, muito bem. Justamente, é a ideia da cadeia de valor, né, do Michael Porter lá. É importantíssimo isso, e parabéns ao Renato pelas colocações muito ajustadas, e a gente acaba pensando em algumas perguntas, e ao longo da resposta do Renato, ele acaba respondendo o que seria a próxima pergunta. É interessante isso. Continue assim, um bom aluno. O bom aluno é esse, que surpreende o professor, né? Você vai perguntar, ele já respondeu, então se torna desnecessário. Mas, bem lembrado essa questão ambiental, e aí eu queria só reforçar que eu entrei hoje no site da Trise, né? Também sempre fui um bom aluno, modéstia à parte. Sabia que ele ia entrevistar, então eu fiz o meu dever de casa, e lá tinha uma expressão que eu achei bem interessante, que é a ideia do empreendimento é ajudar o caminhoneiro, como você bem falou, né, e fazer com que o celular se transforme em um escritório. E aí eu fiquei pensando que, no nosso caso hoje em dia, na área de educação, né, professor Jailson, o celular se transformou praticamente em tudo, né? Hoje em dia ele é também a nossa universidade, que está trabalhando de forma remota,
E nós fizemos uma pesquisa, a maioria dos nossos discentes tem as aulas, né, aqui na Universidade Federal Rural, em especial aqui na unidade de Serra Talhada, mas em toda a UFRPE e em todas as instituições públicas que eu posso me atrever a falar, o celular virou aí um ferramental indispensável. Os meninos assistem aula no celular, fazem tarefas, atividades pelo celular, né? A tecnologia, como você bem falou, veio para ficar, né? A tecnologia, a internet das coisas, né? E eu acho que é por aí mesmo que é plenamente possível a gente conciliar, né, a área de produção, a área de logística, a área de operações, né, supply chain, com a sustentabilidade, porque, como bem falou o Renato, hoje não é apenas uma questão de opção estratégica, hoje virou uma exigência do mercado, né? Necessariamente os órgãos ambientais, mundo afora, e aí uma pergunta que eu ia fazer para o Renato, ele acabou já respondendo, essa rastreabilidade, né, que é tão exigida lá fora, cada vez mais os nossos clientes também, né, os consumidores ficam mais ávidos por informações, e aí a tecnologia ajuda nisso também, né? Facilita bastante ter acesso. Hoje, os consumidores podem colher informações sobre a organização com a qual eles vão ter algum tipo de relação, ou os futuros funcionários, né, que queiram se voluntariar a trabalhar lá, ou estagiar, enfim, e aí facilita bastante, você já colhe informações previamente, tá? E aí como bem falou o Renato, toda essa cadeia produtiva, que aí é a especialidade do professor Jailson, é corresponsável por essa questão da sustentabilidade, né? O cliente exigente, o Estado que cumpre o seu papel, né? Cria a estrutura, cria a legislação, mas faz com que essa legislação seja aplicada, e as empresas trabalhando com responsabilidade socioambiental, que é estratégico, tá? E aí eu deixo o professor Jailson fazer mais contribuições aí sobre a fala do professor Renato, no que ele entender oportuno. Enfim, só eu costumo dizer, quando eu entro em sala, né, na disciplina de gestão da cadeia de suprimentos, eu tento puxar um pouco a sardinha, né, para o campo do marketing, né, que é minha área assim, mais de formação. E marketing, cadeia de suprimentos, inclusive na banca do concurso, né, a banca avaliadora no momento da requisição do plano de atividades falou, marketing tem uma mão dada ali com essa parte de gestão da cadeia de suprimentos, né, principalmente quando a gente fala de serviço ao cliente, né, o produto, a qualidade que precisa ser entregue, né, no tempo certo, na quantidade certa, né, no preço certo, enfim. E a fala do Renato, ela traz muitos elementos dessa importância, dessa sintonia que precisa existir, né, não ver o meu fornecedor somente como um mero fornecedor da minha matéria-prima, de um produto semi-acabado para a minha indústria, mas ver ele como parceiro, e ele, enquanto meu parceiro, ele também tem outras parcerias, né, e, consequentemente, eu acabo dependendo das parcerias que ele tem. E aí, esse olhar que eu tento sempre trazer dentro da disciplina, gestão da cadeia de suprimentos, de que não tem como a gente, no cenário atual, né, no cenário atual que eu digo século XXI, a gente única e exclusivamente olhar para a organização e falar, não, ela é totalmente independente, eu produzo aqui sem ter essa lógica, né, de interdependência ou de conexão com outras organizações, né? E a fala do Renato, enfim, foi sensacional, inclusive já vou aproveitar aqui, vai inclusive estar sendo gravado, viu, Renato? Em algum momento, talvez nesse semestre, mas provavelmente no próximo, viu, vá te convidar para fazer uma fala dentro da disciplina, tá certo? Enfim, agradecer mais uma vez, professor Bilar, professor Renato, por estar aqui. Um momento de muito aprendizado, acredito que não só para o pessoal que vai assistir, mas para a gente que está participando também. Não, eu que agradeço, professor. Obrigado, e vou estar sempre disponível para bater papo aí, para dividir um pouco a experiência. Vai ser muito, muito bacana participar de próximos eventos. Obrigado de verdade. Bom, ambos fizeram aí suas considerações finais, né? A não ser que queiram dar mais alguma contribuição, mas já se estiverem satisfeitos, a gente pode ir encerrando essa atividade, que faz parte do simpósio virtual
políticas públicas, logística, inovação, sustentabilidade e os impactos da pandemia. Né? E aí, Renato e professor Jailson, permitam-me uma última fala, a gente acabou não dando uma ênfasezinha à questão da pandemia em si, né? Uhum. E aí uma perguntazinha final aí para o Renato, que, pedindo desculpas aí por estar ocupando bastante tempo dele, sei que ele tem várias atribuições, mas, e a pandemia, Renato? De que forma a pandemia impactou o seu empreendimento, né? Como é que você enxerga isso nessa sua área de atuação? Os impactos que a pandemia trouxe? Eu acho que sempre que a gente passa por um momento muito duro, a gente é forçado a ser mais criativo, né? Então a gente viu realmente muitas coisas que já deveriam ter evoluído, que estavam por alguma forma sendo procrastinadas, elas terem uma aceleração. Por exemplo, mais claro talvez é a questão do home office. A gente já tem tecnologia para fazer home office há bastante tempo, né? Mas a gente sempre teve esse tabu que as pessoas precisam estar todo dia no escritório de 8 às 17, bater ponto, e o que a gente foi forçado a experimentar é que não dava para fazer assim, então tem que se adaptar, e nessa adaptação a gente acabou aprendendo e falou, opa, tem um formato diferente aqui que pode ser tão eficiente quanto, ou talvez até mais eficiente. E aí, como pode ser mais eficiente, por exemplo? Hoje, na captação de talentos, né, para a Trize, no modelo antigo, estava restrito a nossa base em Ponta Grossa, no Paraná, a contratar pessoas de Ponta Grossa. Hoje a gente já tem, por exemplo, paraibanos, que são desenvolvedores, que estão trabalhando de casa e estão adicionando valor ao negócio. Isso, em contrapartida, traz um desafio de você também gerir essas pessoas nesse novo modelo, né, garantindo que elas tenham o plano de desenvolvimento correto, né, que elas sejam cuidadas enfim, e que tudo aconteça também da forma legal. Então, nasce um desafio, mas também nasce uma grande oportunidade. Então, acho que todos os negócios tiveram que se adaptar. O hábito de consumo também mudou, né? Quantas pessoas tinham restrição de fazer supermercado online, por exemplo, e como isso, né, nos grandes centros virou uma realidade, né? De novo, as pessoas foram quase que forçadas a ter que fazer, e depois que experimenta, fala, não, isso aqui dá para fazer. Talvez a fruta e o legume eu tenha que ir lá porque eu quero escolher o mesmo, mas o sabão em pó não tem por que eu não comprar e receber isso na porta da minha casa. Então, acho que a gente realmente sai desse momento de crise com vários aprendizados, né, várias coisas que foram aceleradas. Essa discussão do normal, novo normal, eu particularmente não sou muito fã dela. Eu acho que esse normal é sempre uma métrica de relatividade, né? Então, o que é normal para uma pessoa não é normal para outra, então também não gosto muito desse negócio, mas a gente vai passar por uma nova onda, né? Que acho que tecnologia, de novo, vai fazer tem um papel super importante nesse negócio, várias coisas evoluíram, mas acho que também nas próprias relações pessoais, né, a gente também vai evoluir. Eu acho que as prioridades de todo mundo acabam mudando também, né, depois de passar por um período tão difícil como a gente passou. Então, realmente a gente já está nesse processo de transformação, né, mas a gente vai viver um mundo diferente do que a gente estava acostumado, e acho que tem uma grande oportunidade de ser melhor, né, de a gente aprender, né, e não voltar a errar as mesmas coisas que a gente errava no passado, né. Acho que é por aí. Renato, muito obrigado. Em meu nome e em nome do Grupo de Estudos em Infraestrutura Produtiva e Logística para o Desenvolvimento Local Sustentável, que é capitaneado pelo professor José Luiz Alves, da UPE. Muito obrigado ao professor Jailson por ter disponibilizado também parte do seu valioso tempo para a gente conversar um pouco aqui sobre logística, sobre sustentabilidade, né, sobre a cadeia logística e a democratização digital. Tema de grande importância, de grande relevância. Tenho certeza que todos os que assistirem essa nossa conversa, né, esse nosso bate-papo, irão aprender bastante, como nós aprendemos, como foi bem dito aí pelo professor Jailson, e nós estamos sempre à disposição, viu, Renato? Se precisar, pode entrar em contato conosco. E, como disse aí o professor Jailson, espero vê-lo em outras oportunidades, aqui em outros encontros, né? E é sempre um prazer, um grande orgulho conversar com o Renato. O Renato foi da minha turma de graduação,
Ele não disse no começo, não, mas eu vou dizer, faz 20 anos agora que nós nos formamos, né, completamos justamente esse ano, na nossa Universidade Federal de Pernambuco. Renato, muito obrigado ao professor Jailson, e eu espero que todas e todos que estejam assistindo esse vídeo estejam bem. Lembre-se sempre das regras de distanciamento social, de usar máscaras, de todas as medidas necessárias para que nós nos tornemos, como bem disse o palestrante Renato, melhores ao término deste momento tão difícil da história da humanidade. Certamente iremos crescer e vamos em frente. Muito obrigado a todas e a todos. Obrigado, pessoal.